Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos dando sequência. Você que começou a participar dos cultos desde o ano passado, nós começamos a trabalhar os atributos do homem. Vocês lembram disso? Quem estava aqui desde o início aí dos atributos? Levanta a mão aí. Pouca gente, hein? Então você que pegou do meio, vou te pedir para você depois, eu vou compartilhar algumas coisas depois no final, fazer um resumo, não de hoje, mas do resumo depois que eu acabar, de todos os atributos. Mas nossa intenção em nos reunirmos como homens é trabalhar aquilo que Deus nos entregou, a hombridade, a possibilidade de sermos homens nessa geração, nessa nação, no lugar onde nós convivemos, e entendendo que se Deus nos fez homens, Deus tinha um chamado para a gente, tinha uma responsabilidade, tinha uma intenção, tem essa intenção. Deus nos fez assim como homens, e muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Nós vivemos alegrias, vivemos traumas, vivemos bonança, escassez, vivemos muitas diversidades ou não. Fato é que a vida vai construindo coisas na gente, e muitas das vezes nós começamos a ter vidas adultas, jovens, com decisões a serem tomadas, e nós não nos baseamos corretamente para tomarmos as nossas decisões. Nós esquecemos, na verdade, ou não sabemos, não aprendemos princípios que deveriam nortear nossas vidas como homens de Deus. Nós falamos aqui sobre alguns atributos, e hoje eu quero falar sobre um atributo que é o da coesão. O atributo que todo homem deve cultivar, que é o da coesão. Quais foram os que a gente falou até agora? Primeiro, proteção. Segundo, promoção. Terceiro, provisão. E hoje vou falar sobre a coesão. Mais para frente vou falar sobre lei, ordem e liderança. 7 atributos que todo homem tem. Deus entregou isso para a gente. Talvez você não desenvolveu algum desses atributos, mas você precisa começar a valorizar aquilo que Deus te entregou. Você ainda não é casado, pode estar casado, tem filhos ou não. Fato é, se você você é homem, nasceu como homem, Deus ele gerou você com a expectativa de você ser homem no ambiente que Ele criou você para existir. O livro de Lucas, no capítulo 11, vou pedir ajuda aqui. Quem é que está com o controle do ar-condicionado? Esse aqui está ventando diretamente em mim aqui, pode dar uma diminuída no vento dele, na velocidade, por favor. Lá no livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 17, nós lemos assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda casa dividida cai. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda casa dividida cai. Daí a importância desse atributo para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer ambiente, para qualquer cenário, dentro de uma igreja, na sua casa, no seu trabalho, você que talvez lidera alguma equipe ou faz parte de uma equipe. Se você vive, existe, tem relacionamento em algum cenário onde ali apresenta uma desunião, isso não tem como durar muito. Qualquer relacionamento, qualquer ambiente que é desunido, vai cair. E o que é a coesão, afinal de contas? Coesão é a capacidade de unir, manter junto, alinhar forças em torno de um propósito. Olha como é interessante isso. Coesão é a capacidade de unir, mas em torno de um propósito, ou com o objetivo de concluir uma tarefa, uma missão. Nós estamos falando aqui, a maioria são homens adultos, mas você, jovem ainda, não casou, pode estar até mais novinho, menino ainda. Deus colocou em todo homem esse atributo, ou tem a expectativa que todo homem assuma a responsabilidade de trabalhar esse atributo da coesão. Opa, eu sou homem, então eu sou um agente de união.
E não só de união, mas de união em propósito. União com propósito. Se eu vivo num ambiente, se eu existo, se eu participo em algum lugar, eu devo ser agente da união. Não estou dizendo que você tem que ser o líder, o principal, o cabeça. Não, mas você é agente que constrói essa união. Você contribui. Você é uma pessoa que trabalha, ou deve trabalhar a união com um propósito. Na sua família, na igreja, sociedade, em todos os ambientes. Deus confiou ao homem um papel fundamental, ser um ponto focal de unidade. Ser alguém que trabalha para unir as coisas a um propósito comum. O problema é que muitos homens, até eles trabalham muito, muitos homens produzem muito, suam a camisa, fazem muitas coisas, mas talvez não trabalham em prol de um propósito, fruto de uma união, ou não trabalham para promover, para prover uma coesão. Nós vemos muitos homens cansados, estafados, com muitas responsabilidades, muitas coisas. E é claro, Deus não criou o homem para ser vagabundo. Deus não criou o homem para fugir de trabalho. Deus não criou o homem para querer vida boa, assim, sombra de água fresca. Não, tem momentos para isso mesmo, sombra de água fresca, tem. Mas Deus não criou o homem para ficar parado, para viver uma vida inerte, na inércia. Não, o homem tem que produzir. O homem que não produz, não tem propósito, não quer alcançar alguma coisa, não quer crescer, não quer avançar, ele está com algum problema. Nós precisamos nos atentar para ambientes onde nós vivemos, que talvez não estão sendo influenciados por esse atributo que nós temos, coesão, ou o poder de unir as coisas com um propósito em comum. Talvez a sua casa hoje ela está dividida. A sua casa está dividida, pode estar. Talvez pela falta do seu atributo de coesão sendo exercido. Nós vemos jovens, adolescentes, homens, meninos, com caminhos indefinidos, desalinhados. Eu tive a graça, meu pai está até aqui ali, meu pai está aqui hoje, glória a Deus pela vida dele. Eu tive a graça de, meu pai é um homem que sempre trabalhou muito, e eu quando 16, 17 anos, ele já falou assim, e aí, vai trabalhar de quê, 17, 18 anos, e eu sempre tive isso na cabeça, eu tinha que trabalhar. É claro, quando jovem, adolescente, você não quer trabalhar muito, é comum, você fica assim, o que é legal, o que eu gosto, o que a gente trabalha pouco e ganha muito, por que não, Mas depois eu comecei a entender, não, tem que ralar, tem que trabalhar. E quando a gente gosta de uma coisa, quando a gente quer alcançar um propósito, um objetivo, você que é empresário, por exemplo, você sabe, início de empresa, você trabalha 14, 16 horas por dia. Você quer muito uma coisa, você se dedica àquilo. Quando você encontra propósito, aí você vira trabalhador. Porque você quer produzir, você quer o resultado, você não se cansa, você dorme pensando naquilo, você acorda querendo atingir, porque você tem um propósito. Aí é o contrário, eu tenho que te parar, não, calma, está trabalhando demais, tem que descansar, tem que olhar para a família. Mas quando você tem propósito, você trabalha. Mas nós vemos hoje, infelizmente, muitos jovens desalinhados. Eles mesmos não estão unidos, não é uma pessoa unida com propósito, com objetivo. Não sabe. Eu conversando com uma pessoa, ela falou, pastor, rapaz, eu cheguei para uma pessoa, para esse rapaz, ofereci para ele curso, ofereci para ele mentoreamento, dei para ele o caminho das pedras, tinha um emprego para ele, ele não quis, preferiu ficar na vida inerte dele, preferiu ficar na mesmice. Ele não está bem, esse homem não está bem, porque ele teve faca e o queijo na mão, oportunidade, mas ele não encontrou nele mesmo uma união de propósito. Não, meu corpo, meu ser, a minha vida, eu tenho convicção, eu quero alcançar alguma coisa. E aí o que acontece? Um homem desse, a família vai mal, os relacionamentos são destruídos, a casa cai. Nós vemos casamentos desalinhados porque o homem perdeu a capacidade de unir a família, de se unir ao cônjuge com um só propósito, filhos sem referência,
família sem direção. Onde não há coesão, a provisão se perde. A provisão se perde. Você pode trabalhar muito, mas se não tem união de propósito, se não tem um direcionamento claro, se não tem uma união com a família, olha, nós vamos alcançar esse objetivo, então nós vamos juntar dinheiro, nós vamos poupar aqui, nós vamos pagar isso aqui, tem esse recurso, a vida vai ser assim, e isso tem que partir do homem. Às vezes a mulher, ela é melhor nas finanças, ela é melhor na contabilidade, não tem nada de errado nisso, pode ser mais organizada, é perfil, mas a direção, a palavra que aponta o propósito tem que vir do homem. É a Bíblia, gente, é a palavra de Deus, é o líder da casa, é o cabeça. Não quer dizer que a mulher é menos importante, que não tem voz, não vai ser participativa, é parceira, mas a liderança precisa ser do homem, que é o último atributo que a gente vai trabalhar. Recursos sem unidade geram desperdício, conflitos e escassez emocional. Eu trato de casamentos que têm problema por falta de dinheiro e casamentos que têm problema por muito dinheiro, porque falta propósito, falta união, falta coesão. Deus chamou o homem para fazer com que ele seja um agente de coesão e alinhamento nessa nação. E quais são os frutos de um homem que tem esse atributo bem alinhado na sua vida? Primeiro, ele provê direção. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Gente, presta atenção, o culto dos homens não é para a gente ser aqui um bando de baixista não, mas é para a gente trabalhar coisa que o homem tem que ter essa responsabilidade. O homem é o responsável para dar a visão para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos, dar a visão para o grupo. O homem tem essa responsabilidade de dar a visão, prover direcionamento. O homem, ele dá a direção para o seu grupo. O homem é chamado por Deus para dar o norte, alinhar a família em torno de valores claros, valores bíblicos. Essa coesão começa quando alguém sabe para onde vai. É tão bom. Vocês são líderes de célula, vocês precisam conversar, melhor com as pessoas. Eu não estou falando para você fazer discipulado com mulheres, mas converse com casais, preste atenção. O que as mulheres falam quando tem um homem, quando tem um marido, quando tem alguém na sua casa que é o homem que devia dar a direção e não dá essa direção. Elas ficam perdidas, ficam sufocadas, quebram emocionalmente, porque a Bíblia fala que as mulheres são os vasos mais frágeis. 1 Pedro fala isso do homem: cuide das mulheres, são vasos mais frágeis, porque elas não foram feitas para isso, para ter essa responsabilidade de dar o direcionamento, apontar, assumir, matar no peito e falar assim: deixa comigo, eu vou desbravar esse negócio. A mulher não foi feita para isso. Tem muitos outros valores, mas esse é um valor que o homem tem: dar a direção. Um lar sem direção vira um ambiente de confusão. Cada um vai para um lado, cada um faz o que quer. Quando tudo que a mulher e os filhos querem é saber: marido, homem, nós vamos para onde? Dar a direção, o direcionamento, e volta para lá. Não quer dizer que você não vai ouvir sua mulher, não vai ouvir sua mãe, uma irmã, não vai ouvir uma tia, não vai ouvir uma avó. Vai ouvir, vai tomar conselho, vai respeitar as opiniões, mas nós temos que tomar as decisões, temos que apontar o caminho, temos que dar a direção para a família. Josué 24:15, um versículo que você conhece demais. O que é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué perguntou à mulher, perguntou aos filhos. Não, ele falou assim: olha, nós vamos servir. Eu tenho certeza, a família vai se unir, nós vamos pelo mesmo objetivo, é o melhor para casa. Eu e a minha casa vamos estar juntos nessa empreitada. É uma coesão espiritual, o homem puxando Deus para a vida da família dele e puxando a família para a vida com Deus. Uma família é como um barco, ou a sua vida, você que é jovem, é como um barco. Você está numa embarcação. Se cada um remar para um lado, o barco não sai do lugar, o barco fica girando, ou fica à deriva, porque vai se perder, vocês vão se cansar. Por isso, homem, você precisa ser o primeiro a buscar a Deus em casa.
Olha a responsabilidade que nós temos. E claro, jovens que não são casados ainda, têm que aprender isso agora, para casar já com esse direcionamento. Você é a primeira pessoa que tem que buscar Deus em casa. Você tem que, é o que acorda mais cedo, é o que pega na enxada primeiro, é a pessoa que fala, não, deixa eu ser o primeiro a entrar no lugar, deixa eu ser o primeiro a sair, sou eu que faço, eu enfrento o primeiro problema. É você que tem que ser a pessoa que age com intrepidez. Sabe que uma coisa que a gente tem que mudar, e eu estou mudando isso aqui na igreja, do Espírito Santo, né, mas eu estou entendendo de Deus, nós temos que parar com esse negócio, você que é crente muito antigo aí, que lugar de oração é só de mulher. Você olha para o ministério de oração, né, muitas igrejas, só mulher, só tinha mulher. Não, mas quem tem que assumir a responsabilidade de orar é o homem. Nós temos que pegar isso aí, não, calma aí, pô, eu vou para a batalha. Porque orar é batalhar, é guerrear, é se prostrar, é se ajoelhar, é chorar, falar, Deus, não aceitamos isso, Senhor, abençoa essa nação, abençoa minha casa, abençoa meu emprego, salva meus filhos, cuida da minha família. Nós temos que ser as referências em casa. Eu quero lançar esse desafio para você, de você se tornar um homem de oração na tua casa, da tua filha, do teu filho, tua irmã, quem mora contigo, acordar e ver você de joelho. Não, acordei antes, acordei para orar, vou entregar o dia ao Senhor. Quem cuida da minha casa sou eu e o Senhor, então eu vou orar, eu vou entregar a minha família ao Senhor. Estabeleça valores claros para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Tem muito homem que sabe de muitos valores cristãos, sabe do norte da vida, mas quando vai para a empresa, vai para o lugar de trabalho, vai para a academia, vai para o lugar de amigos, perdem esses valores todinho. Porque lá é outro ambiente, não quero passar vergonha, lá eu falo palavrão, lá eu conto piada imoral, lá eu, poxa, não falo para ninguém que eu sou de Deus. Se destruiu. Não é uma pessoa inteira, perdeu o poder de coesão. Você precisa externar os seus valores em todos os lugares. Prover começa com direção espiritual. Quem não prover visão, perde autoridade. E nós somos seres que temos autoridade. O homem tem autoridade, dada por Deus. A mulher também tem. Mas o homem tem a autoridade, em muitas das circunstâncias, acima da mulher. E a autoridade não é autoritarismo, né? É uma responsabilidade que Deus dá para liderar, para unir, para mostrar propósito e dar visão. Por isso que quando a gente fala muitas coisas como essas que eu estou falando, você pode falar assim, eu sou burro velho, eu já tenho tantos anos, já tenho meu casamento, já está tudo estabilizado. Talvez você poderia ter uma vida muito melhor, alcançar muito mais frutos. E está aí os cursos, estão aí os cursos para você fazer, para você aprender. Vamos estudar, vamos ser homens então de atitude, homens de Deus, homens que promovem coesão, ou seja, que dão direcionamento. Que outro fruto é gerado pela coesão? O homem da coesão provê conexão. Está aí um negócio muito interessante. Irmãos, Efésios 6,4 diz assim, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é um exemplo, né? Um exemplo de uma proposta sobre conexão que a Bíblia traz. Eu preguei há um tempo atrás aqui, e eu falei uma coisa aqui, por exemplo, há uma diferença entre exortar e disciplinar. Exortar é apontar um erro. Está errado. Não é assim que se faz, né? Você falou erradamente, você agiu erradamente. Disciplinar é apontar o acerto ou o caminho certo. Bom, eu exortei, agora eu aponto o que você tem que fazer. Você talvez viveu essa realidade quando criança, ou você agora como adulto vive essa realidade, você é um agente dessa realidade. Ótimo em exortar, mas tem dificuldade em disciplinar.
Porque apontar o erro, apontar aquilo que está errado é fácil. Apontar coisas que saem do seu agrado é fácil. Apontar quando algo não está sendo feito corretamente é fácil. Agora, difícil é se conectar, sentar do lado, entender, ouvir e ajudar alguém a caminhar no caminho correto. Isso é difícil. Se rebaixar, né, se humilhar, como Jesus fez, sendo Deus, veio a esse mundo, se tornou como humano, viveu como nós, para ser exemplo para a gente. Crianças, por exemplo, você sabe que quando a gente vai trabalhar com uma criança, as pessoas que trabalham com criança falam o quê? Você precisa, muitas das vezes, se ajoelhar, né? Ir na altura dela, às vezes até falar um pouquinho como ela, para se conectar com ela. Não adianta você exortar, falar que está errado, chamar atenção. Você fez isso você faz sempre assim, você não presta, você é burro, caramba, o que você vai ser da vida? Palavras que talvez você já ouviu. Você não vai dar em nada. Você não quer nada na vida mesmo, hein? Mais difícil é a gente aprender a se conectar. Parar, se rebaixar, olhar no olho, entender e apontar o caminho correto e fazer como a Bíblia diz, né? Andar no caminho que ele deve andar, ou seja, andar junto. Dar a mão, você não sabe fazer não, deixa eu te ensinar. O homem tem o poder da conexão, porque ele é um agente de coesão. E coesão, para atingir a conexão, exige relacionamento. Não há unidade sem conexão, não há provisão completa sem presença. O homem foi chamado para ser ponte, ou para construir pontes e não muro. Colossenses 3,19 diz: maridos, amai vossas mulheres e não as trateis com amargura. Muitos de nós, e talvez nós não tenhamos culpa, somos culpados se a gente continuar nessa situação, porque tem como aprender, mas talvez foi o que você aprendeu, foi como você foi gerado na sua casa, um ambiente talvez tóxico, uma ausência de pai, ou um pai muito bom, trabalhador, mas com dificuldade de se conectar, um pai que não tratava você bem, não te dava carinho, não apontava o caminho, não andava com você, e aí você cresceu, você se virou, está aí, glória a Deus, mas dá tempo de mudar, dá tempo de quebrar ciclo. Não, calma aí, eu vou ser um homem de coesão, eu vou ser um homem que se conecta, eu vou ser um homem que vai entender que minha mulher é diferente de mim, e eu preciso me conectar a ela. Como? Ouvindo, entendendo, procurando entender. Talvez você não consiga sempre, mas pelo menos você está tentando, ouvindo seus filhos, ouvindo você que é filho, por exemplo, não é casado, tem que se conectar com o pai, com a mãe de outra geração, é outra ideia, é outra mente. Calma aí, eu sou agente de coesão, eu vou me conectar, eu quero me relacionar. Tem que ter conexão, e conexão exige relacionamento. Nós hoje temos uma geração cheia de órfãos, com pais vivos. Você quer ver características de pessoas que são órfãs? Órfãs com pais vivos, que tiveram pais, mas não foram bem criadas com uma conexão dos seus pais. São pessoas mimizentas, pessoas que adoram ter um machucadinho para mostrar para outras, porque quando você tem um machucado, você tem a atenção de alguém. Pessoas que não querem sair de situações de aprisionamento. São características de orfandade. E existe um espírito maligno chamado espírito de orfandade, que atua em pessoas que abrem brecha para isso. Você pode fazer uma análise de pessoas talvez que tenham alguma dessas características, muito mimizentas, sabe? Sempre tem muito problema, sempre está reclamando, sempre está procurando doença ou problema onde não há, nunca vê a porta de saída, nunca vê uma resposta boa, nunca tem a solução, está sempre preso num problema. Pode ser um órfão de pai vivo. Eu aprendi uma coisa, até falo às vezes com o meu discípulo aqui, falei assim: rapaz, homem é solucionador de problema. Homem nasceu para resolver problema. Também, né? Manda para a gente. Esses dias eu conversando
falei com algumas pessoas, eu conversando com a Dani sobre um assunto, a Dani, minha esposa. Aí ela falou para mim um negócio que me impactou muito. Ela falou assim: Vini, sabe o que eu gosto de ouvir de você? Eu falei: fala. Quando tu fala assim, não, deixa que eu resolvo. Ela falou assim: pô, gosto demais de ouvir isso. Deixa que eu resolvo. Mas ela falando o seguinte: não, pô, quando tu chega, pô, legal, você vai resolver. E eu resolvo mesmo. Você resolve? Ou você é daquela época do passa ou repassa? Não, passa pro outro, passa pro outro, passa pro outro. Não, pô, deixa que eu resolvo, pô. Eu falo para os meus discípulos, pessoas que trabalham comigo, eu detesto o problema e a pessoa não quer achar a solução. Eu quero a solução, irmão. Vamos arrumar uma solução, vamos consertar isso, pô. Detesto quando alguém joga banho de água fria nos meus planos. Gente que está sempre para trás. Nós somos solucionadores de problemas. Pessoas que apontam direção, pessoas que unem, se conectam, pessoas que escutam. Não, calma aí, trago a solução aqui, espera isso aqui, não vamos resolver isso aqui agora não. Vamos ajeitar as coisas. Somos nós. Porque nós somos agentes de coesão. Por isso, se conecte com a sua família. Deus vai cobrar isso da gente, porque Ele deu essa responsabilidade para a gente. A parábola dos talentos, ela pode ser aplicada em muitas áreas, do seu dom, para a sua responsabilidade, para o recurso que Ele te deu, para as portas que Ele abriu para você, conexões, network, né? Deus vai te cobrar, fala assim: poxa, te coloquei lá naquela empresa, te coloquei lá com aqueles amigos, te apresentei tanta gente, tu não fez nada, cara. Você podia ter falado para aquele fulano de tal. E às vezes você está pensando em alguém de alto escalão, não, é um faxineiro às vezes no teu trabalho, que você não falou de Jesus. Deus vai te cobrar. E Deus vai cobrar que você tem uma família e você não se conectou a ela. Você vai falar: poxa, não, mas eu sustentei, trabalhei para burro, fui íntegro. Mas você não ouviu seus filhos, não ouviu sua mulher, não entendeu a dor, você não se conectou. A sua filha, sua família não se uniu. Se conecte com seus irmãos, com seus amigos. Se conecte com a pessoa mais importante da sua vida, Deus. Responde aí no teu coração: você é conectado com o Espírito Santo? Conectado com Deus? É conectado de verdade? Porque se você é conectado com Deus, você ouve Deus. Tem muita burrada aí que você está fazendo, que é porque você não ouve Deus, pô. Você não está se conectando com Ele de verdade. Conexão. Se conecte, porque nós somos agentes de coesão, e quem é agente de coesão promove conexão. Outro fruto: homens da coesão provém continuidade, legado. Homem que gera coesão, frutifica continuidade, frutifica legado. Provérbios 27 diz: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Irmãos, o homem da coesão, ele pensa além de si. Ele pensa no legado que vai deixar. E olha, eu fiquei muito impactado. Foi o primeiro retiro de casais que nós fizemos. Acho que foi 2022. O pastor Zé Maria falou um negócio para a gente, falando sobre criação de filhos. Ele falou assim: sabe o que eu estou fazendo? Estou gastando a herança dos meus filhos. Aí a gente ficou olhando para ele assim: como assim gastando a herança dos meus filhos? Pô. Dei para eles educação, mostrei Jesus para eles, andei no caminho, são íntegros, estão fazendo faculdade, estão estudando. Agora eu estou aproveitando a minha vida, porque eu ainda tenho vida. Eu não vou trabalhar igual burro, para burro, até 90 anos,
não usufruí do fruto do meu trabalho, como Salomão fala em Eclesiastes. Deixei apartamento, casa, deixei um montão de coisa para meus filhos e eu mesmo não curti nada da vida. Falei, não. Em vez de deixar todo esse dinheiro que você talvez está pensando em deixar para os seus filhos, ao pastor Zé Maria, eu estou usando. Estou viajando com a minha esposa, com a mãe deles, estou comendo camarão, estou morando bem, estou vestindo bem. Aí aquilo ficou na minha cabeça. E conversando com outros homens, lendo, estudando sobre isso, eu entendi o seguinte: às vezes, uma boa intenção muito grande nossa, a gente pensa, né? Poxa, vou dar duro, vou deixar uma quantidade de dinheiro para minhas filhas, vou comprar um apartamento para cada uma, vou tentar pagar a melhor faculdade, melhor curso, se ela quiser fazer mestrado, vou pagar também, e vou estar sempre ali ajudando, porque elas são as minhas filhas mais importantes para mim e tal. Mas será que esse é o maior ou melhor legado que a gente pode deixar para as pessoas? Será que essas são as maiores virtudes que a gente pode deixar para alguém? Claro, nada contra, se você puder deixar, deixa mesmo. Mas será que nós, além de olhar para a família, além de olhar para os filhos, será que nós entendemos qual é o melhor legado que nós podemos deixar para alguém? Ou qual é a continuidade das nossas vidas que vai existir depois que a gente partir? Será que nós vamos deixar para as pessoas? Pensa no teu ambiente de trabalho. Eu trabalhava no quartel. Trabalhei 20 anos e meio no quartel. Tive a felicidade de trabalhar numa unidade só. Então, construí uma história ali, 20 anos e meio. Conheci muita gente. Assim que eu cheguei no quartel, eu conheci lá os mais antigos, né, da seção. E é aquilo, né? Você chega no quartel, os mais antigos, então você começa a valorizar aqueles homens, né? Poxa, os caras antigos aí, 30 anos no quartel, 20 e pouco. Só que quando eles iam para a reserva, aí muitos deles falavam assim, não, vou para a reserva, e sumiam, e deixavam a gente na mão, que não passava conhecimento, não queriam compartilhar. Ou pior, a gente às vezes começava a fazer alguma coisa, e aí a gente falava assim, cara, por que a gente está fazendo isso aqui? Não, porque o fulano de tal fazia isso, ensinou a gente assim, pô, legado ruim, pô. Coisa ruim. E a gente ficava repetindo. E aí às vezes a gente olhava para pessoas assim mais antigas, mais velhas, rabugentas, chateadas, sem prazer na vida. Um dia eu falei assim, ó, quer saber? Igual a esses caras aí eu não vou ser não. Igual a eles aí, duvido, eu não vou ser, eu vou mudar esse ciclo. Esse legado eu não quero para mim. Eu aprendi uma coisa. O maior legado que eu e você podemos deixar para alguém, primeiro, é fazer a melhor escolha que a gente deve fazer, que é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o maior legado. Segundo, é fazer com que as pessoas ao nosso redor, depois da nossa partida, falem uma frase assim, poxa, a vida do Vinícius aqui, no nosso meio, foi algo que nos marcou. E nós vamos viver para honrar tudo aquilo que ele fez, nos ensinou e foi para a gente. A maior alegria de um avô, 70, 80, 90 anos, deve ser o seu filho ter o prazer de levar o seu neto para a casa dele e dizer assim, poxa, esse é seu avô. Tem que passar um tempo com ele, brinca com ele, né? Você tem que ver seu avô. Seu avô não, seu avô foi maravilhoso, seu avô é benção demais. Porque eu tenho prazer de mostrar para o meu filho, ó, essa é meu pai, essa é minha mãe. Porque me deu alguma coisa de valor, de dinheiro, de posse? Não, porque a pessoa dele é o que importa. Esse é o maior legado que nós precisamos deixar para as pessoas. A continuidade de quem nós fomos, ou de quem nós estamos sendo. Das escolhas que fazemos, dos valores que compartilhamos, do ambiente que mudamos quando a gente chega.
Não, quando fulano de tal chega, cara, fica mais leve, fica mais alegre, a gente se diverte, a gente também, às vezes, puxa nossa orelha, porque ele é um homem íntegro, é reto, ele não tem assim, sim, não, não. Valores que se perpetuam, valores que dão continuidade ao sucesso na vida. O homem que tem coesão como atributo, constrói algo que permanece. E a provisão bíblica sempre aponta para gerações. Você precisa pensar, caramba, o meu tataraneto, o valor que você está construindo hoje, que você comunica, vai chegar nele. Ou não vai chegar, se for ruim. Tomara que seu filho, então, mude o ciclo. Você precisa pensar, caramba, estou aqui nesse ambiente de trabalho, estou nessas companhias aqui. Será que quando eu partir, algo que eu criei vai permanecer? Vai ser melhorado, vai ser aprimorado, mas eu criei uma plataforma, foi mais um degrau. Porque eu criei algo de valor. Um homem de coesão pensa isso, pensa sobre isso. Salmos 78, versículo 5 diz, para que a nova geração conhecesse. Aí depois lá no 7 ele fala, e pusesse em Deus a sua confiança. Deus tem essa preocupação com a gente. Nós vamos passar daqui a pouco. E aí, a próxima geração vai ser como? Vai ser pior que a gente? Então nós falhamos. Nós falhamos. Porque nós não deixamos um legado, nós não agimos em continuidade. Davi organizou, ajuntou recursos e deixou tudo pronto para Salomão construir o templo. Esse pai foi bom. Falou assim, Salomão, nesse ponto, né? Davi errou em muita coisa, mas nesse ponto ele foi bom. Davi, o Salomão, tá aqui, cara. Eu pude chegar até aqui, porque Deus falou que eu não ia construir o templo, ia ser você. Mas ó, agora você pode dar continuidade. Está nas tuas mãos. Quando Deus chega para Salomão, quando chega para outros homens, depois de Davi, Deus fala assim, ó, por amor a Davi, eu vou te poupar. Por amor a Davi, eu vou fazer essa obra na tua vida. Deu continuidade, deu legado. Marcou as gerações. Por isso, que tipo de homem seus filhos aprenderão a ser olhando para você? Não adianta jogar a culpa no seu pai, no seu avô, em pessoas que te criaram. A Bíblia está aqui para ensinar a gente. Que tipo de homem? Os irmãos na igreja, as crianças, vão ser porque você vai influenciar. Eu já disse isso aqui várias vezes. Nós precisamos ser homens, né? A gente está com um projeto, a gente vai executar isso. Que é o quê? Apresentar aqui um montão de homem aqui, tem um montão de história de sucesso aqui. Tem muita coisa boa aqui para a gente compartilhar, chegar nos adolescentes da igreja e pegar vocês que estão aqui e falar assim, ó, dar um microfone para você e falar assim, olha, eu sou isso, minha profissão, estudei isso, atingir o objetivo assim, assim, assado. E estou aqui para explicar a vocês. Se vocês quiserem fazer o que eu fiz na minha caminhada, posso compartilhar com você. Você tem muito para ensinar. E você precisa se preocupar com isso. Deixar, compartilhar, dar continuidade. Quantas coisas você já viveu? Quantas coisas você já aprendeu? Você está se preocupando em deixar para alguém? Em dar legado? Em dar continuidade? Coesão é o elo invisível que sustenta tudo, gente. Sem coesão, o dinheiro não resolve, o trabalho não satisfaz, a casa não permanece. E esse atributo, ele só é conquistado com o auxílio de Deus. Como diz o Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas segundo Efésios 5, quem é o cabeça da casa é o homem. E quem é o cabeça do homem é Jesus Cristo. Então como é que Deus edifica a casa? Edificando o homem. Ele fala para o homem que é o cabeça, anda assim, escolha dessa forma, se conecte, una as pessoas, escute, ouça de mim, aprenda de mim. Aí Deus fala para você, como Jesus falou em Mateus 11:28, ei,
Vinde a mim. Está andando cansado demais. Coloca sobre mim o teu peso. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Gente, Jesus quer ajudar a gente a sermos o que Ele criou a gente para ser, homens. Homens com atributos de homem. E não perdem tempo se comparando. Não, mas o fulano de tal é assim, assado. Amém. Mas Deus te fez dessa forma. Você tem a sua história. E Ele quer que você seja um homem relevante na sua história e para a história de outras pessoas. Atributos de homens de Deus. Que você leve essa palavra para casa hoje. Que você possa refletir. Você está se conectando com a sua família? Você está ouvindo a sua família? Você está unindo a sua família? E o que você está deixando de legado para a sua família? Eu posso te dar um exemplo aqui, meu, para encerrar. Eu tenho 2 filhas, uma de 9 anos, outra de 1 ano e 3 meses, 4 meses agora. Infelizmente, com a primeira filha, eu não tinha tempo para estar com ela. Eu não tive tempo. Ela também puxou a mim na minha personalidade, aí deu ruim em geral. Porque eu também fui fechadão quando criança, né, adolescente e tal. E ela me puxou a mim. Aí eu já não tinha tempo. Tinha 2 empregos. Ela já é pastor, eu trabalhava no quartel, saía às 6 da manhã, só chegava meia-noite em casa, vida corrida. E aí eu não tive tempo para estar com ela, bebê, para a infância. Fiquei muito pouco tempo com ela. Mas hoje não, hoje nós estamos resgatando. Hoje a gente está relacionamento muito bom. E aí eu tive a segunda filha agora, com mais tempo. E a personalidade dela também mudou, né? Já está parecida com a mãe. Mais sorridente, mais carinhosa. Aí eu estou aproveitando. Estou me conectando mais. Estou escutando mais. Estou participando mais. Estava aqui na igreja trabalhando. Vou em casa trocar de roupa para voltar para o culto dos homens. Chego lá. Aí a Júlia me viu. Papai. Aí ela vai para um colchãozinho brincar, que a gente brinca de se jogar lá. Eu empurro ela, aí ela já vai para o colchãozinho querendo que eu brincasse com ela. Só que eu só cheguei para tomar banho e voltar para a igreja. Aí eu pensei. Vou me atrasar, vou ficar um pouquinho com ela. Eu quero me conectar. Eu não quero perder o tempo mais não. Pedi perdão, a pessoa me esperou aqui um pouquinho, me perdoa, me atrasei 20 minutos, mas eu me conectei com a minha filha. Você precisa tomar decisões. Se conectar, promover coesão, união, ouvir, cuidar, deixar um legado de importância para as pessoas que estão perto de você. Não tem aquela história da lápide, né? O que vai escrever na tua lápide? Tem que ser uma frase dessa. Esse homem marcou a vida de muitas pessoas. Vai fazer falta. Me ensinou muitas coisas. Foi importante a presença dele. Né? Vou honrar o legado. Nós temos que ter esse ideal. E sabe o que o inimigo, sabe o que o diabo está fazendo? Está fazendo com que a gente, homens de Deus, a gente não se importe mais com isso. Você conhece um pouco de história, você vai ver. Irmãos, volto a dizer, as mulheres são excepcionais, tanto que eu casei com uma, e você casou também e quer casar quando não é casado. Mas os grandes desbravadores da história foram os homens. Porque essa é uma das responsabilidades deles, nossas. Assumir a responsabilidade, desbravar, ir para a luta, assumir que nós somos seres assim, agentes de coesão, de liderança. Nós temos que assumir as responsabilidades que temos na nossa nação, nosso trabalho, na nossa casa. Homens que fazem a diferença, homens que têm voz, que têm liderança, que apontam caminho, que dão direção, homens que não se acovardam. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Quero fazer uma oração
pela tua hombridade nesse primeiro culto dos homens. Eu quero... E assim, essa é a minha visão, tá? Claro que nós vamos ter palavra aqui de conforto, palavra pastoral, mas vou te falar, nós estamos numa geração que os homens precisam de palavra de confronto mesmo, para a gente sair do lugar. Meu incômodo, agora eu vou falar como pastor, eu quero que você se incomode ao olhar para os homens, principalmente na igreja, os garotos, os meninos, e você olhar para os meninos assim, você começar a ver meio esquisito, uma brincadeira boba, os comportamentos complicados. Não estou falando só de questões homoafetivas, não. Às vezes, que não tratam a menina direito, falando mal com a mãe, que não respeita o mais velho. Você que é o responsável. Não, ele tem pai, tem mãe. Não, mas você também é responsável. Tito, capítulo 2, Paulo fala para Tito assim, ó, pega os homens mais velhos, pega as mulheres mais velhas e ensine aos mais novos. Você é responsável. Deixar legado. Puxar a orelha. Claro, com amor, com carinho, se conectando, né? Se conectando, entendendo. Poxa, comportamento. Queridão, faz isso não. Nós somos os responsáveis para mudar o ambiente onde nós estamos. Dando direção, unindo, se conectando, deixando legado. Amém? Fica de pé no teu lugar aí. Feche seus olhos, por favor. A cada palavra que nós escutamos, escuta isso de olhos fechados, pensando em você, na sua vida, na sua família. Né? Você que é casado, pensa no seu ambiente de família. Você que não é casado ainda, pensa na tua vida, nas tuas escolhas, na tua família, irmãos, pai, mãe. Né? Nós temos uma oportunidade, todas as vezes que recebemos uma palavra, de abraçar aquilo que nos confronta e nos movimentarmos em sentido a mudanças. Você só precisa botar na cabeça uma coisa: você não está sozinho. Não há vergonha em pedir ajuda. Não há vergonha nenhuma em um homem com 20 anos de casamento, 25 anos de casamento, chegar para mim, chegar para um líder, chegar para um amigo e dizer assim: rapaz, estou precisando de ajuda, não sei como lidar com meu filho, não sei como lidar mais com a minha esposa, a gente está com dificuldade. Não há vergonha em você falar: olha, eu estou mal com grana, está difícil. Não há vergonha nisso. Vergonha é você não falar. É sucumbir, é morrer, levar teus fantasmas para o túmulo. Então você ouviu essa palavra hoje. Aonde você precisa de mudança? Para os homens casados, você está unindo a tua família? Você é uma referência de união, de direção, direcionamento? Você dá propósito para a família? A sua mulher, seus filhos, têm segurança na sua presença? Ou elas falam assim: poxa, vai bagunçar tudo, não sabe nem para onde a gente vai, é enrolado, não dá dinheiro na mão dele não, está sempre cheio de dúvida. O problema não é a gente errar, o maior problema é a gente ser omisso, não ter uma capacidade assim: não, eu vou escolher e assumir a responsabilidade. Você que é casado, está com problema nisso? Direcionamento, união, coesão, família com propósito, com direcionamento. Você que é solteiro, talvez até namora, noivo ou não namora, está com dificuldade de escolher caminhos? Está com dificuldade de olhar para si e falar assim: não, eu sou homem, criado por Deus, assumir responsabilidades. Está com dificuldade de conviver com um peso, talvez, de ser homem, que tem um peso.
você precisa de ajuda. E a principal ajuda é a ajuda que Deus quer dar, mas nós como igreja também queremos dar. Nós não estamos aqui para andar sozinhos, então a gente quer ouvir um ao outro, a gente quer compartilhar, quer trocar ideia. E eu quero te encorajar a acreditar e a investir nesse ministério de homens, nos cultos dos homens, nos cursos do currículo de humanidade, no discipulado, na comunhão, na troca de ideias, na construção. Porque nós temos muito a construir na vida um do outro aqui. Temos muito. Eu sou um que quero aprender muito com muita gente aqui. Ontem estava ali conversando com o irmão Gilberto. Um irmão que tem muito para ensinar para a gente. Quantas histórias. Você pode ensinar, mas também tem muito a aprender. Que você seja um homem de coesão. Que o atributo da coesão seja uma marca no seu andar, no seu caminhar. E que a sua família, que a sua vida, as suas escolhas, o ambiente que você convive, todos ao seu redor sejam abençoados pela tua presença, por esse homem que une, que dá propósito, que aponta a direção, que se conecta e deixa um legado. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque nós somos homens. Obrigado porque o Senhor nos fez assim. Obrigado, Pai, porque independente de traumas, independente de personalidade, de jeito, independente do que nós vivemos, independente de abusos que sofremos, independente de palavras que foram jogadas para nós, independente de direcionamentos errados que tomamos, nós temos a oportunidade, a chance de nos arrependermos, de abraçarmos o Senhor, de tomarmos novas decisões corretas. Nós temos a oportunidade de aprender de Ti, como sermos homens santos, íntegros, homens de Deus. E eu quero te pedir, Pai, fortaleça cada homem aqui no seu interior. Ajuda, Pai, cada homem, cada menino, cada adolescente, cada jovem, cada homem adulto, já ancião. Ajuda na sua caminhada. Que nós tenhamos orgulho, Pai, um orgulho santo de sermos homens. Que possamos falar para nossas mulheres, nossos irmãos, nossos amigos: deixa que eu resolvo. Qual é o problema? Conta comigo, estou aqui para ajudar. Vai passar, não vai ser assim não. Nós vamos mudar a realidade da vida. Homens que dão direcionamentos, palavra de fé, palavra profética. Homens que são tementes ao Senhor, que se ajoelham para orar, que são os cabeças de seus lares, os profetas, os sacerdotes, os pastores das suas casas, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor construa em nós aquilo que está em falta, ou aquilo que desmoronou, e que o Senhor exalte, ilumine aquilo que já é bom, aquilo que precisa ser compartilhado, para que pessoas sejam abençoadas. Pai, nós como homens declaramos que nós e nossas casas serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor.